Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Eu quero aqui declarar que a graça, os milagres, as bênçãos, o poder do Altíssimo, do Todo-Poderoso, a sombra do Altíssimo, cubra você e toda a sua família neste dia, que o Senhor lhe conceda uma quinta-feira cheia de bênçãos e prosperidade, curas e milagres, e também perdão e salvação da parte de Deus nosso Pai e da nosso Senhor Jesus. Eu quero meditar com vocês em Marcos capítulo 6 e versículo 34. O texto diz: E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Os discípulos chegaram a Jesus e começaram a contar tudo o que tinha acontecido, em suas vidas, em suas missões. E a palavra do Senhor diz que Jesus chama eles para ir para um deserto, um lugar à parte para eles descansar. Interessante, né? Só Jesus tem a capacidade de chamar nós para um deserto para descansar. Às vezes a gente acha que um lugar deserto, é lugar de prova, mas deserto não é só lugar de prova, mas deserto também é lugar de descanso. Sabe por quê? Porque uma coisa é estar no deserto sozinho, outra coisa é estar no deserto com Jesus. E quando estamos no deserto com Jesus, quando Ele nos coloca lá, é porque também vai ter descanso lá no deserto. Quando a multidão viu-os partir, e a Bíblia diz que muitos conheceram, correram para lá, chegaram primeiro que os discípulos. Todas as cidades se aproximaram de Jesus. Jesus olha para aquele povo, Jesus olha para aquela grande multidão, e a Bíblia diz bem claro no texto a qual nós lemos que Jesus ele move-se de íntima compaixão, ou Jesus tem compaixão deles, porque era um povo que andava sem direção, era um povo que não tinha paradeiro, era um povo que não tinha rumo na vida, era um povo que vivia de qualquer maneira e de qualquer jeito, porque a Bíblia diz bem claro, Jesus teve compaixão porque eram como ovelha que não tem pastor, e toda ovelha precisa de um pastor para ensinar, para aconselhar, para mostrar o caminho que ela deve andar. Meu irmão, eu não quero aqui, como pastor, que o pastor Hamilton, chamar você para ser ovelha. Não. Eu estou pregando sobre o sumo pastor, não estou falando do pastor Hamilton, mas o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Ele pode te dar direção, ele pode lhe mostrar o caminho que você deve andar, ele pode e vai. Ele nos dá, aleluia, discernimento, entendimento, sabedoria, e Ele nos ensina tudo o que necessitamos e precisamos para ter uma vida cristã abençoada. Você tem que entender que quando Jesus olha para aquela multidão, era um povo que estava meio, como que eu posso explicar para os irmãos? Eles estavam sem rumo nenhum. Eles foram até Jesus, eles chegaram até Jesus, porque sabiam que Jesus era diferente. Porque a Bíblia diz bem claro, a multidão viu-os partir e muitos o conheceram. Então eles já tinham visto Jesus operar milagres, já tinham visto Jesus fazer coisas extraordinárias. E quando eles ficam sabendo, eles vão, sabe por quê? Porque essa multidão queria ter com Jesus. Eles queriam receber uma direção, eles queriam receber uma palavra, eles queriam receber um ensinamento. Sabe por quê, meus queridos e amados irmãos? Não adianta nada nós orar e não ter ensinamento da palavra. Não adianta nada, meus amados irmãos, nós temos que entender. Não adianta nada ouvir, cantar louvores. Não adianta nada nós orarmos e jejuarmos bastante se não tiver a palavra. Por quê? Porque Jesus disse bem claro em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra que nos ensina,
o caminho a qual nós devemos andar. Jesus Cristo é a verdade que liberta. E Jesus tem compaixão porque era um povo que estava perdido. Era um povo que não tinha paradeiro, que não sabia para onde ia. Jesus falou, eram como ovelhas que não têm pastor. E a Bíblia diz que ele já não vai orar, irmão, porque hoje é o seguinte, tem gente que quer chegar e já quer receber aquela oração. Jesus não vai orar para aquele povo. Jesus não vai impor a mão sobre aquele povo. Aquele povo precisava de uma palavra, de um rumo, de uma direção, de um caminho. E para eles ter, Jesus precisava ensinar. E a palavra do Senhor diz que Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eles não tinham pastor para dirigir eles. Um rebanho precisa de um pastor. Nós, ovelhas, precisamos do nosso pastor a cada dia para nos aconselhar, para nos direcionar, para nos dar sabedoria para tomar as decisões corretas e certas para a nossa vida. Nós precisamos de alguém que nos ensine cada dia mais a palavra. É por isso que Deus me trouxe aqui, para ensinar muitas coisas, para que possamos, aleluia, neste dia, amanhã ou depois, sabemos o que devemos fazer, como devemos falar, como devemos se portar, como devemos viver, meus amados irmãos. Aquele povo viviam como se fosse sem pé, sem cabeça. Aquele povo era um povo ignorante. Jesus, quando vê, Jesus, ele não tem raiva, ele não tem ódio, ele tem compaixão, porque era um povo que precisava de ajuda. E quando alguém precisa de ajuda, ele está disposto a socorrer. A palavra do Senhor diz que ele ensinou muitas coisas. O dia se adiantou, a tarde veio, os discípulos se aproximou dele e disse: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado, manda esse povo embora, os campos, as terras circunvizinhas, para que comprem alguma coisa, pão, para eles poderem comer. Olha só, Jesus estava ensinando, meus amados irmãos. A multidão chegou primeiro do que o Senhor. Na verdade, a multidão chegou primeiro do que os próprios discípulos. Se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos para trás. Por quê? Porque os discípulos foram escolhidos por Jesus. Como eu posso dizer, a dedo. Cada um foi escolhido pelo Senhor. E aquele povo, mesmo sem Jesus o chamar, eles vão mais que depressa. Sabe o que essa palavra nos ensina, meu irmão? Nós devemos buscar a Ele, independente da hora, independente do momento. Por quê? Porque nós devemos buscar Ele. Nós devemos buscar Ele independente dos desertos da vida, até porque Ele estava no deserto e o povo se desloca até o deserto para ter com Jesus. Deserto também é lugar de nós termos um encontro com Deus. Muitas das vezes temos um encontro com Deus quando passamos pelo meio do deserto. Quando estamos no deserto, aleluia. Eles saem do comodismo. Ei, saia do comodismo que você está vivendo. Não ora como deveria, não busca como deveria, nós não jejuamos como deveríamos, nós não meditamos como deveríamos, nós não fazemos como deveríamos a obra do Senhor, viver diante da presença do Senhor, em plena comunhão. Ei, vamos fazer igual essa multidão, sair do comodismo da nossa casa, do nosso sossego e ir ter com Jesus. Porque só quando buscamos a Ele que somos ensinados por Ele. Ele mesmo diz em João capítulo 5 e versículo 39, se não me falha a memória, ele disse assim: examinai a Escritura, para que vocês advenham ter nelas vida eterna, porque são elas que de mim testificam. E agora eu quero mostrar para você algo extraordinário para encerrar esse vídeo essa manhã. Os discípulos mandam Jesus despedir, mas jamais ele lança fora aquele que vem a ele. Sabe o que Deus está dizendo? Meu filho, minha filha, eu não te lanço fora, eu não te desprezo, eu não te excluo, eu não te esnobo. Você tem toda a atenção de Deus virada para você neste dia. Há um Deus no céu que cuida de nós. Eles falaram: olha, manda esse povo embora, Senhor, vá para a terra circunvizinha, eles têm que comprar pão, é muita gente.
E a palavra do Senhor diz, o que Jesus fala para eles: dai-lhe-vos de comer. Eles estavam mandando a multidão embora, mas Jesus estava dizendo para os discípulos. Na verdade, os discípulos estavam falando para Jesus mandar a multidão embora. Agora Jesus vai falar com eles para alimentar a multidão. Olha só como é interessante isso aqui. Por que Jesus vai falar para eles alimentar a multidão? Eles vão dizer para Jesus: iremos, compraremos 200 dinheiro de pão para darmos a comer. Os discípulos falam: não tem mais tempo a perder. Iremos e vamos comprar 200 dinheiro, de repente até não vai dar, não vai ter jeito. Jesus queria ver a reação deles, a atitude deles. Ele está mandando a Jesus falar para a multidão ir embora, e Jesus está mandando eles alimentar a multidão. Deus te chamou para alimentar as pessoas e não para mandar elas embora, e não para excluir elas, e não para matar elas, e não para chutar elas, e não para bater nelas. Deus te escolheu para alimentá-las. Mas do que, pastor Hamilton? Da palavra. E você foi escolhido. Agora mesmo você já pode mandar esse vídeo para alguém para se alimentar lá. Alguém que vai receber a Cristo, alguém que vai entender a palavra desta manhã e vai receber a sua bênção. Entendam uma coisa, meus queridos e amados irmãos: Jesus, além de ensinar, ele não vai despedir a multidão, porque o lugar era deserto, o dia adiantado. Jesus vai falar: o que tem aí? Tem 5 pães, tem 2 peixes, traga a mim. Coloca na mão de Deus as suas dificuldades. A maior dificuldade dos discípulos aqui era alimentar toda aquela multidão, e Jesus dá ordem: dá-lhes de comer. E eles não tinham como alimentar aqueles 5.000. Tem coisas que para você é impossível, mas para ele é fácil. Tem coisas que para você não tem jeito, mas para ele ainda tem jeito. E o que você tem aí? Ah, pastor, eu tenho pouco recurso, eu não tenho nada, eu não consigo. Você mesmo fica apoiando empecilho, mas Jesus está falando: traga o que tem. Ou seja, vai, leve o que você tem, se entregue aí do jeito que você tá mesmo, na posição que você tá, que tu vai ver o que vai acontecer. Nós devemos entregar e colocar as nossas dificuldades na mão de Deus. Os discípulos não conseguiam alimentar aquela multidão com um pouquinho, mas eles entregaram o pouquinho que eles tinham na mão do Senhor. O Senhor agradeceu e o Senhor falou: manda aí sentar em grupos, ou seja, união. Nós devemos ser unidos uns com os outros. Então, quando colocamos na mão de Deus, na mão do Senhor Jesus, as nossas dificuldades, e trabalhamos em união, milagres acontecem. Ou seja, você com seu marido, com seus filhos, com sua família, tem que colocar aquilo que é impossível para vocês na mão de Deus, e vocês têm que viver em união. Vocês têm que viver, aleluia, um ajudando o outro, não brigando, não discórdia. Deus não opera em discórdia. O Senhor opera onde há união. Por isso que o Senhor falou: assenta em grupos, unidade. E a palavra do Senhor diz que ele agradeceu e mandou servir. E os discípulos alimentou. E Jesus, lembra que Jesus falou: dá-lhes de comer. Os discípulos deu de comer. Só que não foram eles que multiplicaram, foi Jesus. Jesus vai multiplicar grandes coisas na sua vida para você alimentar pessoas. Eita, Jesus, isso é forte. Ele vai multiplicar coisas na sua vida. Ele vai abençoar a sua vida para você, aleluia, repartir com quem precisa, repartir com quem tem fome. Não é só para você a bênção, não. Ele nos dá bênção, ele nos dá graça para nós repartirmos. Eu estou aqui repartindo um pouco daquilo que ele me deu. Presta atenção. Ele não vai despedir ninguém de mão abanando, de mão vazia. Ei, quando você está na presença dele, você não vai embora vazio, sabe por quê? Porque ele preenche a sua vida. E eu quero dizer para você, Jesus, ele não só cuida do espiritual, mas ele prova para mim nesse texto que ele também cuida do material. Ele sabe que havemos de comer, de beber, de vestir, de calçar, ele sabe de tudo.
Então aqui ele nos mostra grande compaixão, que além de ele alimentar aquele povo espiritualmente, agora ele vai alimentar aquele povo fisicamente, ou seja, o Senhor, ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Se você confiar, ele está te alimentando através da palavra e também vai cuidar das demais áreas da sua vida. Ele também vai estar contigo na hora que você precisar comer, beber, vestir, pagar a conta, do emprego para se manter. Ele também abre as portas. Ele faz o sobrenatural, ele cuida da tua vida, na verdade, ele quer cuidar da tua vida, não só espiritual, mas de todas as áreas. É que ele mostra que ele não despede ninguém de mão abanando e que no deserto, quando estamos no deserto com ele, grandes milagres acontecem, só que só acontece se nós colocarmos as dificuldades ou o pouquinho que temos na mão dele, porque ele multiplica. A dificuldade dos discípulos era alimentar aquele povo com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou, então entrega na minha mão que eu faço um milagre. O texto não diz, mas eu posso conjecturar. Traz para mim que vocês vão ver uma coisa. Jesus está dizendo, se entrega. Jesus está dizendo, coloca na minha mão. E você verá a glória de Deus. Pai, obrigado por esta palavra. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Livra-nos de todo mal. Se entrou alguém aqui nesse vídeo hoje fraco, cansado, abatido, angustiado, aflito, ó Pai, que todos esses males que tem assolado a vida desta pessoa, sai agora. Quem sabe essa pessoa entrou nesse vídeo preocupada com as coisas e hoje, nessa manhã, o Senhor falou conosco. O Senhor falou que provê tanto espiritual quanto as demais coisas, ó Pai, a qual nós precisamos enquanto estivermos aqui nessa terra. Que essa pessoa, Pai querido, possa ter entendido o Senhor falar ao coração dela, ao coração dele. Cuida de cada um de nós, ó Pai. Cura as enfermidades espirituais e físicas. É o que eu te peço, ó Senhor. Assim como o Senhor teve compaixão dessa multidão, tenha compaixão de mim, tenha compaixão de cada irmão que ouve essa mensagem. Abençoa o nosso dia, Pai. Seja conosco, fica conosco, nós entregamos todos os problemas em suas mãos. Entregamos aquilo que é impossível para nós, para o Senhor tudo é possível. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe entrego tudo neste momento. Oro e te agradeço. Amém, meus queridos? Amém? Toma posse da sua vitória. Ei, já quero pedir aos irmãos, é de graça, deixa like nesse vídeo. Amém? Uma coisa para você receber a notificação do YouTube, não esqueça, você que é inscrito, que me acompanha, ative o sininho aí de todas as notificações. Aí no vídeo você vai ver aí do ladinho o sininho, você clica ali, você vai ativar aí, você vai receber a notificação. Se porventura você não receber, vem aqui às 6 da manhã, estaremos aqui. E ó, uma boa notícia, logo estarei de volta com o programa Leitura Bíblica, tá? Nós paramos em Êxodo capítulo 17, vamos continuar e vamos ler a Bíblia inteirinha, amém? Pastor Hamilton, eu estou sendo abençoado, eu quero retribuir de alguma forma, eu quero ajudar. A chave Pix está na descrição desse vídeo, com qualquer valor que Deus tocar no teu coração, lembrando que você não é obrigado, amém? Pastor Hamilton, trabalha. Meu irmão, eu quero dizer um negócio bem sério para você, não é para me gabar não. Eu não ganho nada, eu pastoreio já há alguns anos e eu não ganho nada. Graças a Deus, nós trabalhamos, é por isso que às vezes eu não estou conseguindo levar as 2 programações. Mas em nome de Jesus, breve nós voltaremos ao normal. Devido ao meu trabalho, que eu saio, eu viajo para cidades vizinhas aqui, né, a trabalho, eu sou vendedor. E então, ore por mim também, para que Deus venha me dar essa graça de continuar firme no nosso propósito, sem falta, né, meus amados irmãos, porque é ruim pular dias. Mas estamos em Êxodo capítulo 17, vamos lá para o 18 e assim em diante, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, amém? Ó, na descrição, tem gente que não consegue achar, tem irmãos, pastor, eu não estou conseguindo achar, é na descrição, logo aí embaixo, e que Deus te abençoe.